Lindo dia de sol, linda tarde de sol, linda noite de lua. Dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, provavelmente vai ser à noite, né? Porque a nossa aula ela é lançada toda terça-feira às 20 horas. Se você está a primeira vez no nosso canal, prazer, meu nome é Anderson, sou sacerdote do Templo Pai Benedito, lá do bairro da Lapa. E esse curso, né, se chama Mediunidade na Nova Era. Aí você fala, né, sacerdote, templo, macumbeiro, eita! Na realidade, esse curso, a proposta é que ele seja mais amplo e que ele possa trazer muitas informações, né, principalmente baseado no meu conhecimento, na minha busca, na minha caminhada, na minha experiência, né, ao longo desses anos. Então, espero poder estar contribuindo com você um pouquinho para que você também, nessa nova era que se apresenta tão necessário a mediunidade ser usada cada vez mais com consciência, que a gente possa aprender junto nesse curso. Curte o canal, liga o sininho, bababá. Vamos para... Como você viu na vinheta, né, a gente tem também o nosso canal do Spotify, Voo da Coruja, onde tem muitas músicas maravilhosas para você expandir. Música é sensacional, né? É praticamente uma oração que te encaminha, né, no processo aí do encontro da sua mediunidade. Hoje a gente vai fazer no modo padrão, apesar de eu ter sido aconselhado por um filho da casa, falar, não, aquelas negocinhos de passar PowerPoint com a bolinha do lado, o pessoal não gosta, mas é que o conteúdo exige. E hoje a nossa aula vai ser sobre xamanismo. Por que eu escolhi o tema xamanismo para a aula de hoje, né? Xamanismo é algo que toca muito o meu coração, é algo que preenche muito a minha vida. Essa é um dos porquês que eu moro no meio da natureza, faço questão de ter a natureza próxima, porque na realidade essa convivência com a natureza é muito xamânica e ela traz muita saúde, muito bem-estar, né? E vocês vão entender que o xamanismo ele caminha para levar o homem para a sua essência, e a sua essência é essa conexão com a natureza. E quando a gente vive muito nessa selva de pedra, né? Principalmente em São Paulo, para quem é de São Paulo, você perde um pouco desse referencial, né? Tudo muito isolado, você pisa no asfalto, no cimento, né? Prédios e pau, você perde essa conexão. Né? Aqui na natureza a gente tem isso, e o xamanismo ele fala bastante sobre isso, sobre essa conexão com a natureza. Vamos lá para a aula. Nós temos aí, né, o nosso PowerPoint, trazendo a nossa querida coruja, que é um dos símbolos lá da nossa casa, né? O voo da coruja é um espaço onde a gente utiliza principalmente as sagradas medicinas da floresta. Então a coruja está sempre me acompanhando aí. É um grande animal de poder, uma grande amiga. Muita gente pensa, né, nessa definição de xamanismo, que xamanismo tem muito a ver com cultura indígena. Realmente, tem muita conexão, mas ela não se resume a isso. O xamanismo não se resume a culturas indígenas, né? O xamanismo, ela tem uma linguagem universal, uma linguagem que vem lá atrás do homem primitivo, da conexão. Eu imagino assim na minha mente, né? Isso eu não estou tirando de livro de nada, estou tirando da minha experiência. Quando o homem primitivo, primeira vez, o sol nascendo, a lua nascendo, cada evento da natureza, nossa, imagine que você não tem conhecimento nenhum de nada e de repente começa as coisas a acontecer e aparecer fenômenos da natureza, e naquela época devia ser muito mais intenso, muito mais belo até. Aquilo preenche o seu ser. Ali você não está diante apenas do fenômeno da natureza, você está no evento que remete a uma espiritualidade,
que depois vão girar com aquela coisa de deuses e deusas, etc, etc. Mas é isso que me passa, né? Essa ideia do homem primitivo se conectando. Então, o xamanismo tem muito a ver, né, com essa conexão principal, lá originária do homem primitivo. E essa conexão foi girando rituais, foi girando formas de expressão, formas de se conectar com a natureza, de trabalhar com tudo isso que a natureza traz, com toda essa conexão com o todo, com o universal, que gerou um legado no mundo espiritual para a humanidade, né? Esse legado é algo que paira no ar como uma nuvem de download, onde nós temos acesso o tempo inteiro para absorver e conectar com a nossa ancestralidade. Conectar com a ancestralidade é puxar o legado, né, daquilo que eu sou e dessa referência que eu tenho sobre o que é o todo, sobre o que todo mundo tem isso dentro de si, né? Então o nome xamanismo foi criado por antropólogos, né? Traz uma referência de um nome que foi criado através da ciência, mas na verdade isso se remete a estudos que vêm lá de trás, de 40, 50 mil anos, lá na Idade da Pedra, para você entender como o xamanismo ele é ancestral. E ele se torna, né, a jornada da consciência, ou seja, a jornada daquilo que é o ser humano, né, daquilo que ele vai trazendo nessa conexão maior, né, nessa grande rede, né, universal que ele vai trazendo. Aí essa família universal, em que tudo está interligado, né, isso na física quântica fica muito claro, né, o quanto cada coisinha que tem no universo é uma grande rede, uma grande teia que se liga um ao outro, né? E na essência, né, o xamanismo ele traz, sim, práticas religiosas. Só que naquela época não era chamado disso, né? No começo era tudo muito partindo, né, dessa reverência. E aí as religiões foram se apropriando, né, dessas ritualísticas, dessas práticas e colocando elas em dogmas, colocando elas em caixinhas, né, que se tornaram as religiões atuais. Então o xamanismo também pode ser chamado de mãe de todas as religiões, tá? Então até, né, principalmente a Igreja Católica, lá no início, ela foi pegando cada, né, deus ou cada deusa que existia na antiguidade relacionada à natureza e foi transformando em santos, né, em toda a sua parte que, entre aspas, era o apropriado e o certo segundo a visão de Deus, né? Então, o resto, tudo que era conectado, era ligado ao mal, ao diabo, etc, etc. E os santos e etc, toda, né, a parte que foi criada, que tinha toda uma relação com as coisas da natureza também, mas que com uma roupagem, entre aspas, né, mais pura ou mais ligada a Deus, né? Aí tem a figura muito emblemática do xamã, né? Que é uma figura dominante. Aí muita gente confunde, né? Não, porque você pratica xamanismo, porque você tem um espaço, e começa a me chamar de xamã. Estou longe de ser xamã, né? Longe. O xamã digamos, que tem várias coisas que definem um xamã. E para você ser um xamã não é assim. E primeiro que xamã, o verdadeiro xamã não fala que é xamã, né? Aí, em todo lugar do mundo, cada lugar do mundo com uma característica, mas muito parecido, nós temos a figura do xamã e temos a figura de um grande espírito, que pode ser chamado de diversos nomes e vai ter vários nomes em várias culturas do mundo, mas muitas coisas parecidas, né? O xamanismo também traz essa reconexão com a vida, com o sagrado, com os mistérios da criação, né? Os ritmos cíclicos da natureza, muito presente, né? Cada vez que nós estamos agora na primavera, né? Você está assistindo aí, hoje é dia 26/11/2024, primavera,
mas logo, logo estaremos entrando no verão. E toda essa mudança, né, essa transformação é celebrada, né? Aí na bruxaria vai ter nome, na magia natural vai ter nome, os sabás, etc, etc, né? Então vão ter referências que nascem dessa fonte maior, que é o xamanismo, né? O verdadeiro xamã enfrentou suas sombras e venceu. Ou seja, ele é um curador, mas para ser um curador ele primeiro precisa se curar, né? Essa é uma das coisas que define um xamã, né? Busca dos estados alterados da consciência é muito normal na prática xamânica, né? Aí a gente tem a ayahuasca, que é o que mais assim tem no nosso espaço, o que mais a gente utiliza, mas existem diversas plantas de poder, né? O tabaco, né? É uma planta de poder maravilhosa, disciplinador, forte, o rapé, né? Tem trocentas, né? Os cogumelos mágicos, psicocibilina, eu sempre enrolo a palavra, psicocibilina ou qualquer coisa assim, eu sempre enrolo a palavra quando eu vou falar. E tem muito como uma característica também o xamã de ele assumir a forma de um animal ou de uma ave, né? Em alguns livros, durante relatos, né, que mostram essa busca através do xamanismo, é muito natural isso. E numa jornada de animal de poder, principalmente com a força da ayahuasca, né, você sente essa transformação, né, a mudança, e você se transformando numa ave ou num animal. Viagem a mundos paralelos, né, no reino dos espíritos, nas diversas e diversas, né, dimensões, né? Quando eu assisto o filme lá do Doutor Estranho, né, no multiverso, eu falei, Doutor Estranho está muito próximo de ser um xamã, que ele vai longe, né? Então nós temos, né, o xamã atuando como canal de cura, né, proporcionando reconhecimento da presença de Deus, mas Deus no sentido mais amplo, Deus no sentido de fonte criadora, no sentido muito mais além da religião, né? Interação com espíritos da natureza, a gente fala de elementais, né? Os elementais da terra, da água, do fogo e do ar, né? Dos seres que residem e vivem na natureza. Temos também os instrumentos de poder, né? O maracá, a flauta xamânica, o pitanguá, o cachimbo, né? E diversos outros instrumentos xamânicos que podem ser utilizados, são instrumentos de poder. Aí o xamã, com o passar do tempo, vai ter um arsenal assim, né? de instrumentos de poder. Conhecimento sobre o fogo, que é um grande altar vivo, transmutador, um elemento maravilhoso para trabalhar em todos os sentidos. Utilização principalmente das plantas, né, como fonte de conexão, como fonte de cura, como fonte de espiritualização, né? As plantas e seu poder conectam a gente bastante ao xamanismo. Canções de poder, que são canções que vêm do coração, né? Que você vai trazer aquela canção do seu íntimo, né? Sem buscar, é uma canção que vem de dentro e não tem, você não vai repetir frases ou tal, ou até pode repetir, mas é algo que vai trazer uma essência, que vai trazer algo de dentro de você, que fala muito de quem é você, né? Então é a sua canção de poder. Danças, né? Desde que o homem é homem, fez a fogueira, virou lá, a presença da dança é muito marcante, né? Contação de histórias, ou seja, passar, né, de geração em geração esses conhecimentos, essa sabedoria, né? E é muito natural, como eu falei, né, se assumir a forma ou se, né, transmutar num animal ou numa ave. O xamanismo prega essencialmente o respeito pela ecologia, afinal de contas ela é a fonte de toda essa inspiração, né, e esse reconhecimento de
tudo que é sagrado, que vem da Mãe Terra, que vem do universo, o Pai Sol, etc., né? Então a gente tem muitas dessas referências. Esse aqui, o propósito não é dar um curso de xamanismo para vocês, né? Afinal de contas, um curso seria muito mais aprofundado, com práticas, etc. É apenas algumas pinceladas, né? E de como esse xamanismo, ou xamanismo em si, ele pode ajudar você na sua conexão com a sua mediunidade, né? A partir do momento que você adentra, por exemplo, uma mata, você ali senta, se conecta, traz essa força da natureza, né? Você não precisa necessariamente incorporar um caboclo ou, né, ter uma manifestação de incorporação para saber que ali a sua mediunidade está atuando. Não, ela está atuando nessa conexão, equilibrando você, trazendo, né, a paz, trazendo uma referência diferenciada para a sua essência, que você faz parte da natureza também. Então a Terra, ela é relacionada com o corpo físico e com as sensações, né? A água é relacionada com a alma, com as emoções. No xamanismo, o ar é relacionado com a mente. E o fogo é relacionado com o espírito. E esses 4 elementos também vão estar na roda xamânica de cura, que são as 4 direções, e cada elemento ligado a uma direção, né? O fogo ao leste, a terra ao oeste, a água ao sul, né? O ar ao norte e assim por diante. E o xamanismo em si também é uma forma de resgatar todo esse conhecimento acumulado através, né, dessa jornada da consciência, né, do ser humano. Os ancestrais, os nossos ancestrais, né, na sua essência, no seu começo, viviam de acordo com os ciclos da natureza. Então, é uma coisa que eu vivo e repito, né, nas aberturas, principalmente quando vai mudar a fase. Presta atenção, né? Você está vendo? Ó, nós estamos no inverno. No inverno, você tem aquela tendência de ficar mais recolhido, né, de querer ficar mais em casa, tudo é muito mais lento, etc. Mudou a estação, começa no verão, por exemplo, tudo é muito mais intenso, emoção à flor da pele, né? Tem todas essas referências que muita gente a gente perde, né? Como eu falei, por uma série de correrias do dia a dia, etc. A gente perde essa referência e não se encontra na nossa essência aquilo, né, que está acontecendo tanto fora, no exterior, através do sol, que fica no verão, ele dura mais o dia e a noite um pouco menos, quanto nas outras estações que vai mudando essa referência, e a gente perde essa referência dentro da gente, né? E a gente esquece que isso também se repete dentro da gente, principalmente também nas mulheres, que sofrem uma influência enorme através da lua. Capacidade de entrar e sair de estados, né, alterados de consciência, né? O xamanismo trabalha bastante com essa questão de alterar a consciência de diversas maneiras para que você se conecte mais, né, e quebre essa barreira e se conecte mais, né, com tudo aquilo que existe. Conexão com mitos, símbolos, né, nosso verdadeiro interior, nossa verdadeira essência, né? Aliás, a nossa mente, ela identifica muito as coisas através dos arquétipos, dos mitos, dos símbolos, né? Então isso tem muito a ver com a nossa verdade. Religamos com o nosso sagrado, né? O nosso sagrado no sentido da nossa essência divina, da nossa essência que é Mãe Terra, que é tudo aquilo que vem de cima, de baixo, né? De todos os lados. A nossa essência divina é o nosso sagrado. E nos conecta com a nossa experiência divina. Aí a gente começa a entender também, através do estudo do xamanismo, as influências das forças da Terra, né? O quanto, quando eu estou muito com a mente desfocada, sem, né, pisar na terra, colocar o pé sem sapato, na terra, vai me enraizar, vai me trazer força, vai me limpar, né? Como essa força de tudo aquilo que são os elementos vão. E quando eu estou com as emoções
balançando, etc. Quanto tomar água e me conectar com o elemento água vai me ajudar a ir numa cachoeira, vai me ajudar, né? Puxando um pouquinho para macumba, é isso que normalmente as entidades pedem: vai na cachoeira, meu filho, ou vai lá no mar tomar um banho de mar para você se equilibrar, porque os espíritos sabem, né, que a gente tem essa conexão e o nosso equilíbrio está na natureza. Aí nós temos, né, o eterno ciclo de nascer, desabrochar, né, que é principal, né, todo mundo nasce, se desenvolve, cresce, etc. E retorna à Mãe Terra, né? Então, muitas vezes a gente esquece desse ciclo, que tudo na natureza, tudo que existe, segue esse ciclo, né? Principal símbolo para o entendimento dos mistérios da vida. O xamanismo fala muito, né, sobre tudo isso. Resgata a relação sagrada do homem com o planeta, ou seja, nos lembrando da nossa essência. Nós olhamos diferente, né? Vou pensar 10 vezes antes de jogar um pedaço de plástico, né, de qualquer maneira. Reciclagem, né? Vou pensar bastante sobre os alimentos que eu consumo, quanto que isso afeta o planeta, né? E toda essa relação, porque na verdade tudo isso vai retornar para mim. Então, esse respeito também, sendo praticado, vai retornar para mim. Então, é essa a noção que o xamanismo traz também. A gente vive com uma sensação de separação, né, que, no meu entendimento como terapeuta, né, como sacerdote, etc., eu vejo que é uma das causas principais, né, de crise de ansiedade, pânico, depressão, etc., que a pessoa se perdeu da sua essência, né, se separou daquilo que ela é, da Mãe Natureza. E o xamanismo ajuda muito isso. Somos filhos da Terra. Parece que é uma palavra, né? É uma frase que fala, mas ela é muito profunda. Somos filhos da Terra. O quanto a gente esquece disso, né? E xamanismo, só para lembrar, não é uma religião, né? Como eu falei, pode ser considerada mãe de todas as religiões, mas na sua essência ela não é uma religião. Ela fala bastante, principalmente, sobre a ampliação da consciência, como eu já falei, né? Sobre como tudo que está, né, trabalhando nessa jornada da consciência, né, do ser humano e da natureza, está nesse livro sagrado. E aonde a gente nos auxilia, e o xamanismo nos auxilia a nos libertar, né, da nossa ilusão de isolamento. Ele traz também o xamanismo muito presente, né, esse conjunto das crenças ancestrais. Uma das coisas que a gente sempre realiza lá é acender o caldeirão, lá em São Paulo. Aqui, né, no sítio, eu estou no sítio agora falando com vocês, a gente acende a fogueira. E uma das coisas mais antigas da humanidade é isso, sentar simplesmente. Ir lá e sentar em volta do fogo. Só ali você cria, né, um ambiente que remete a essa crença ancestral, que remete a essa conexão, que remete a entender que ali existe um altar vivo, né? E praticar xamanismo é ir em busca da excelência espiritual. É aí que nós falamos, né, sobre mediunidade na nova era. O quanto buscar essa excelência espiritual é uma coisa que está muito em pauta e muito vigente nessa nova era, nos dias de hoje. A gente faz parte de uma família universal, né? Ou seja, todos estamos interligados e a natureza nos lembra disso através dos seus ecossistemas, toda parte, né? Cada ecossistema um ligado ao outro, e quando você desmata a Amazônia, começa a chover mais em outro lugar ou começa a ter um tempo diferente. Estamos vivendo agora esse fenômeno, né, do aquecimento global, ou seja, tudo está relacionado, não adianta fechar os olhos, né? E respeitar e buscar principalmente a sabedoria das antigas tradições, né, que trazem esse respeito à natureza, à Mãe Natureza, a tudo que ela representa, sempre, né, buscando essa sabedoria, a gente
retoma e começa a retomar a nossa caminhada, né, rumo a um planeta Terra realmente no respeito e naquilo que ele merece, né, ser. Aí temos também no xamanismo tambores, canções, meditações, instrumentos de poder, dança, tem uma vasta gama aí de coisas, né, que o xamanismo traz, né, mostrando que a magia está realmente dentro de nós, né, e como eu falei, né, não me chame de xamã. Não se nasce xamã, né, ter antepassados com esse dom é um bom caminho, um bom indício, né? Aquele que se cura, né, ou passa por uma doença grave, né, e se cura, também traz uma boa caminhada para se tornar um xamã, né? Discípulo de pajé ou de um xamã mais velho também ajuda, né, nessa caminhada da busca de ser um xamã. E o xamã, na sua essência, ele cura, ou seja, é uma pessoa que traz esse dom, ou que desenvolve esse dom, né? E está sempre pronto a confrontar os seus medos. Aí a gente fala de uma parte, né, que é mais popular, entre aspas, né, que são os animais no xamanismo. Eles trazem uma natureza espiritual, né, de intensidade mística, consciência coletiva, sabedoria de suas espécies. Uma das coisas que mais surpreendem, né, assistindo os Discovery da vida, né, etc., é você ver, né, tantos animais que trazem já, desde que nasce, já aquela sabedoria do que, como vai ser o seu ciclo, como que ele vai viver, percorrem, fazem migrações enormes, atravessando a Terra, e como esse conhecimento é passado, como essa coisa é transmitida, e como cada animal traz na sua essência uma cura, né? Um poder de cura, uma sabedoria que é enraizada, e aquela comunidade inteira, aquela consciência coletiva que se estabelece ali, representa uma força, né? E aí se cria o conceito de animal de poder, né? Que é algo que nos remete, né? Algo que está, vamos dizer assim, no consciente coletivo, né? Como eu falei no começo, uma nuvem para dar download, né? Para você invocar, assim como você invoca, né? Um caboclo, um preto velho, etc. É claro que são, né, diferentes definições, mas na sua essência, isso é algo que a natureza e que existe ao nosso redor, que pode ser sim trabalhado. Aí tem as criaturas aquáticas, que são os anfíbios, que trabalham mais com o elemento água, né? Cada animal de poder vai trabalhar entre aspas, né? Com um elemento. Répteis tem muita ligação com o elemento terra, os pássaros com o elemento ar, os mamíferos com o elemento fogo, né? E tem os animais místicos também, né? Tem o centauro, tem... Nossa, fugiu na memória agora. Vários, todo animal místico principalmente, né, da Grécia ali, né, que traz aquela referência, está muito ligado. Fugiu o nome, fugiu mesmo. Aí temos os animais da água, os anfíbios, os reinos dos pássaros, né? Então você vai vendo que eles vão se distribuindo pela natureza. A Fênix, baixou o download, demorou, cabeça, né? Fiz aniversário esse domingo, então estou sofrendo as consequências. A Fênix é um animal de poder. Aí temos também como animal de poder os insetos, né? Que torna um pouquinho engraçado. Você vê uma barata, não mata, é um animal de poder. A minha esposa nunca acredita nisso e não quer nem saber, mete a chinela. Aí os répteis são guardiões, né, dos registros da Terra. Existe também o projeto, a condição de invocar, né, quando você, por exemplo, preciso de uma conexão, preciso enxergar além, não estou conseguindo ver para onde eu vou, preciso, né, de uma ajuda.
Você faz uma meditação do animal de poder, você vai lá, se conecta e chama a águia. A águia voa acima das nuvens, é um dos únicos animais que consegue olhar direto no sol, representa, né, a elevação espiritual. E vem a grande águia e te ajuda, grande águia te ajuda a enxergar além, né? Aí nós podemos receber a sua orientação, né, e sermos curados por sua medicina, né? Numa tradição, né, dependendo, tem várias linhas de xamanismo, naquela que eu estudo mais, a gente tem 9 animais de poder. 9 animais de poder que nos acompanham e estão ali, né, mais presentes na nossa vida. Mas digamos que você pode ter um animal de poder que se apresenta apenas naquele momento porque você está precisando daquela medicina, né? Você vai sair de casa, tem uma trilha de formiga que representa trabalho, disciplina, trabalhar em grupo, etc., né? Então é fácil estudar, você coloca lá no Google lá, animal de poder, tal, formiga, animal de poder, né, tal, e você vai ver que vai trazer, né, referências para você começar, mas olhar eles na natureza, como eles vivem na natureza, é uma grande experiência. Aí temos meditação do animal de poder, né? E aqui algumas recomendações. Você faz um círculo, define esse círculo, né, onde você vai ficar, né, que vai se tornar um círculo sagrado, delimita ele do jeito que você quiser, com pedra, com almofada, como você quiser, né? Coloca uma vela na direção leste, que é a direção voltada mais, né, você precisa da bússola, né, para te orientar, né? Aí você vai formar ali uma roda de cura, direção leste, a terra na direção oeste, a água, né, num pote d'água na direção sul e um incenso representando o ar na direção norte. Pronto, está estabelecido ali um círculo sagrado, que mais ou menos está representado por essa figura aí, tá? Aí, se você quiser também fazer, né, uma meditação, nós temos lá no nosso Spotify do Voo da Coruja, tem uma meditação que eu vou guiando você para você se conectar, para você trazer, né, essa conexão com o animal de poder, e isso, né, acaba auxiliando, quando existe esse direcionamento, acaba auxiliando. Gratidão a essa aula de hoje. Como eu falei nas últimas aulas, né, o meu propósito não é seguir um cronograma fixo. Cada semana eu vou sentindo a intuição, vou trazendo, vou vendo aqueles temas que vão chegando mais, né, são propostos, mas você pode deixar nos comentários um tema que você queira, que você tenha interesse sobre mediunidade, né, para que eu possa desenvolver e colocar numa próxima aula. Faça suas críticas, seus elogios, né? Comente, né? Compartilhe com os amigos, né? Passa esse conteúdo para quanto mais pessoas, né, você achar que são merecedoras, né, que você possa realizar isso. E nós temos aqui também, né, os nossos projetos sociais da casa, né, particularmente do Templo Pai Benedito, que é o nosso projeto do Recanto dos Avós, que a nossa visita ao asilo, levando mantimentos, suprimentos, estamos arrecadando, né,